Relatório final do julgamento federal de Charles Combs Didi, 21º dia, data 11/6/2025. Temos alguns assuntos paralelos que a gente vai citar aqui e depois a gente vai para o quarto dia aí, de Jane no seu depoimento novamente. O júri foi dispensado mais cedo, temporariamente, para ajustes logísticos solicitados pela promotoria. A previsão inicial é de que a promotoria encerre formalmente seu caso entre a próxima quarta-feira e a próxima sexta, permitindo a transição para argumentações da defesa. Esse intervalo foi considerado necessário devido à complexidade dos depoimentos e da preparação técnica dos materiais finais apresentados. A promotoria também formalizou um pedido para a retirada do jurado número 6, alegando suposta falta de franqueza ou veracidade em respostas anteriores durante a seleção. A defesa respondeu acusando o governo de tentar remover um jurado negro com base em critérios subjetivos, insinuando viés racial na tentativa. O juiz Arun Subramanian declarou que vai ouvir as argumentações formais das duas partes e no dia seguinte, antes de tomar qualquer decisão, irá propor um acordo. O nome também de Cristina Corran, ex-chefe de gabinete de Charles Combs, continua aparecendo em documentos e testemunhas. Corran foi citada como figura-chave em ações de logística, como transporte de drogas para festas, guarda de vídeos íntimos usados em chantagem e até mesmo envolvimento indireto nas estratégias de vigilância sobre Cassie Ventura. Corran negou envolvimento formal com essas ações, mas o seu nome segue associado a várias evidências em vários depoimentos sequenciais. Com isso, pode abrir aí um precedente para novamente chamar Cristina Corran para depor aí no julgamento de Charles Combs Didi, com todas essas informações novas que estão aparecendo. O nome de Ed Garcia novamente foi citado, ex-segurança do Hotel Intercontinental. Documentos relacionados aos acordos de confidencialidade assinados por ele e por outros funcionários foram anexados ao processo, reforçando a tese da promotoria de que ações de Combs eram sistemáticas e que haviam conivência com estabelecimentos e pessoas de logística para acobertar os seus abusos. Um desses documentos anexados é o NDA, ali que Ed Garcia acabou assinando. Novamente, Jane está no banco das testemunhas para fazer o seu depoimento novamente, aí pelo quarto dia seguido. A promotoria leu todos os depoimentos dela novamente, teve aquela constrangimento de novo, todas as informações repassadas. Então, esses 3 vídeos anteriores já está no canal com os depoimentos dela. A gente não vai se apegar a isso para não ficar muita informação repetida. A gente vai fazer uma leitura do que apenas ela falou de novo hoje, ou seja, os depoimentos anteriores são iguais, então a promotoria refez esse diálogo dela novamente, tanto a parte da defesa quanto a parte da promotoria, Eles acabaram ali tentando reverter alguns depoimentos que ela fez, mas não conseguiram. Então, Jane relatou o episódio em que descobriu que Combs havia viajado com outra mulher para Turks Caicos. Isso foi citado ontem, logo após o próprio aniversário dela, enquanto ela havia se recuperado dos abusos sofridos na Freak Off organizada por Combs algumas semanas antes. Após esse episódio, Jane relata que Combs sugeriu um contrato do amor também, que foi citado aí no depoimento anterior, no qual ele se comprometeria a pagar $10.000 por 2 anos para que ela pudesse ali ter uma casa nova. Uma tentativa clara de comprar o seu silêncio e controlar Jane. Jane também confirmou que, mesmo após os abusos, chegou a pedir $15.000 para custear um jantar de aniversário para ela e suas amigas. Combs simplesmente pagou o jantar e ainda deu um presente para Jane, joias de alto valor, ou seja, não foram citadas que valor foram essas joias. Jane também descreveu a ocasião em que recebeu as joias de presente enquanto estava sob o efeito de êxtase, aguardando a chegada de um outro homem para mais um encontro sexual gravado. Ou seja, ele não deu as joias no jantar, ele deu as joias depois do jantar, ali já dentro do quarto, esperando aí já para começar a freak off. Um detalhe novo e revelante
Jane menciona que solicitou a Combs que fizesse com uma outra mulher, identificada como Gina. Apagaram a foto do Instagram, ou seja, ela presenciou essa outra mulher aí chamada Gina conversando com Combs, indicando que Combs tinha um grau de controle e ciúme instaurado pelo relacionamento abusivo com Gina. Em outras palavras, a Dini acabou falando o seguinte, que Combs, ele não tinha apenas um relacionamento com ela, mas tinha relacionamento com várias outras mulheres e ele mantinha o mesmo controle e o mesmo ciúme que tinha com ela. Então, no momento em que a Dina postou uma foto ali no Instagram que ele não gostou, ele simplesmente pegou o telefone e falou assim, ó, quero que você apague aquela foto lá que eu não gostei, e mandou simplesmente apagar a foto, para você ver que ele tinha um controle total, tanto das redes sociais, como da vida de outras mulheres. Então, possivelmente, vai aparecer mais mulheres aí para poder depor, ou não, porque às vezes as mulheres estão com medo de depor ali, né? Mas provavelmente Combs tinha aí, né, várias outras mulheres na sua agenda telefônica, e ele mantinha esses contratos com elas para poder usufruir delas, independente se uma acabasse largando ele, ele tinha outra, né? Dina também relata à promotoria que tiveram uma última freak-off em outubro de 2023, que durou por volta ali de 12 a 18 horas, e ela testemunhou ali o uso de drogas por parte de Combs, êxtase, cocaína e maconha. Então, depois disso, acabaram ali o contrato, né? E depois disso, ficaram só na troca de mensagens até 2024. O depoimento de Dini foi extenso porque ele ficou se repetindo, mas as partes novas foram apenas essas que a gente citou. O tribunal segue comprometido com o devido processo legal, preservando um equilíbrio entre os direitos constitucionais e a busca por justiça substancial. Nesse julgamento, o brilho do luxo foi ofuscado pela sombra da coerção, revelando a dolorosa distância entre a aparência e a realidade de Sean Combs Diddy, né? A gente termina por hoje, né, esse depoimento do dia 11/6 de 2025, e amanhã a gente volta a trazer mais novidades sobre o caso de Sean Combs Diddy. Eu vou ficando por aqui, até mais.